Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a 29ª sessão ordinária do 2º período legislativo em 24 de outubro de 2017. Convido a todos para entoarmos o hino nacional. Convido o vereador Ronaldo para assumir a cadeira de primeiro secretário e solicito o segundo secretário, o vereador Diego, para fazer a leitura das correspondências. Boa. Senhoras e senhores, boa noite. Ofício 123/2017, da coordenadora da PLB, Núcleo Teofilândia, para o excelentíssimo João Carlos dos Anjos, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Teofilândia, 24 de outubro de 2017. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, venho por intermédio deste solicitar da Vossa Excelência o espaço dessa tribuna no dia 24 de outubro, terça-feira, para fazer uso da palavra, objetivando o esclarecimento da greve municipal, certa de ser atendida. Antecipo meus agradecimentos anteciosamente Vera Lúcia do Nascimento, coordenadora do Núcleo Sindical. Ofício 03/2017, ao excelentíssimo senhor João Carlos Oliveira dos Anjos, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor, solicitamos do presidente um pedido de transmissão da sessão da Câmara através da rádio comunitária Pedras FM 104.9, para que possibilite as pessoas do município de ter acesso aos trabalhos dessa casa. José Diego de Oliveira Santos, vereador. Gostaria de pedir desculpa pelo atraso da sessão. Foi devido a uma reunião prévia com os vereadores e com os representantes da categoria de professores, que infelizmente estamos passando mais um capítulo dessa novela triste que Teofilândia
está vivendo e que, infelizmente, ontem foi feito o pagamento dos professores, todos eles com cortes. A gente fica triste devido à forma que foi feito, né? Sem diálogo, sem tentar uma forma de resolver, e foi feito de uma forma muito cruel. Acho que isso não é correto, não está correto, não deve ficar assim. Nesse momento, a pedido do ofício, deixo o espaço para Vera fazer uso da palavra, com um tempo de 10 minutos. A gente abre espaço para 2 pessoas para fazer uso da palavra. Mas eu não gosto de falar por cima, não. Oi. Boa noite, né, a todos e a todas aqui presentes. Agradecer mais uma vez a esta casa pelo espaço dado, né, à minha pessoa. E mostrar aqui o sentimento, né, de angústia que estamos passando hoje no município, né, a desvalorização dos professores em nosso município, né. Como já havia dito aqui aos senhores vereadores, na sexta-feira, em assembleia, né, houve adesão da greve aqui em nosso município. Não foi porque a gente quis, que professor nenhum quer estar em greve. Mas, infelizmente, não tivemos outra oportunidade, outra opção, né? Estamos aqui, né? Eu, Nilson, Roberta ali, presente. Tem mais alguém da comissão aí? Professor Luciano está aí? Né? Foi montada uma comissão, tirada aqui em assembleia também. O vereador, o representante do Legislativo aqui, Reinaldo Meirelles, né? Que temos a secretária de Educação como executiva. E essa comissão foi retirada daqui em assembleia, né, composta por pessoas que têm conhecimento técnico. E não conseguimos concluir o parecer, mas temos uma síntese. Em conversa com a promotora, ela falou que a gente tinha esperado demais para tomar atitude, né? Roberta está aqui, não me deixa mentir, que ela disse que antes de comissão finalizar os estudos, que já era para a gente ter tomado atitude, porque salário é alimento. E temos em nosso município, não só em nosso município, mas fora dele, eu gostaria de saber se a professora Ana Rocha se encontra. Está aí? Não? Né? Muitos professores estão passando por situações difíceis, né? Vergonhoso o professor está passando pela situação que está passando aqui hoje no município. O gestor, com quase 2 meses de atraso salarial, ele mexeu em nosso salário base, né? Por incrível que pareça, o gestor está se achando acima da Constituição até federal, né? Que é a carta maior do país, né? Que é a carta magna. Eu não sei em que lei ele está se apegando para poder ter feito isso. Mexeu em nosso salário base, voltou todos os professores para a classe A. Todos os professores voltaram para a classe A, foi tirado a regência, tirado o auxílio deslocamento, pessoal que vai para a zona rural. O quinquênio diminuiu, porque como ele mexeu no base, então o quinquênio diminui. E o AC, que é 15%, ele só pagou 50%. Então, os professores só receberam 7,5% do AC. Ontem, fizemos mobilização em frente ao fórum. Consegui ter acesso à promotora e ao juiz. Infelizmente, não temos
promotor e juiz aqui é substituto, né? Mas conseguimos entrar em contato com eles. Dia 13 estão aqui, mas de acordo com a situação que se passa no nosso município, hoje eu consegui entrar em contato com o juiz, que ele é titular em Euclides da Cunha, e ele vai nos receber terça-feira. Ele ainda fez assim: pode vir quantas pessoas quiserem. Então, aquela nossa proposta que iria ser amanhã para Euclides, irá ficar para terça-feira. Temos processos, né? Temos processos aí, só que infelizmente quem dá o parecer é o juiz, quem homologa é o juiz, né? Então temos que esperar por isso. Infelizmente, né, deixar claro aqui que a greve continua enquanto o gestor não sentar conosco e apresentar uma proposta para a categoria. Amanhã estaremos em mobilização também. Amanhã estaremos na prefeitura, em frente à prefeitura. Iremos continuar. Não iremos recuar de modo algum. Estamos apenas correndo atrás de um direito nosso que está garantido aqui, na Constituição Federal. É a Constituição Federal que ele está tentando passar por cima. A lei, sabemos que andar na lei demora, não é isso? Demora um pouco, a justiça demora, mas ela não falha. E eu acredito que o que ele está tentando fazer é tentar desestabilizar os professores, não é isso? E eu gostaria de pedir a vocês, a cada dia sejamos mais fortes para ir à luta, correr atrás do que é nosso por direito. A gente não está pedindo nada de ninguém. A gente só quer a garantia do nosso direito e merecemos respeito. E para isso, o que é que está acontecendo? Os alunos também estão ficando sem aulas. Então, o ano letivo está ficando comprometido. Mas os professores, nós temos a garantia que a partir do momento que nossos direitos forem respeitados, iremos sim voltar às salas de aulas e garantir aos alunos os 200 dias letivos dele. Tá certo? Passar aqui para a Nilson, porque senão vai... Eu tinha 10, você 10, né? Mas você fala, né? Depois você me ajuda. Boa noite. Quero saudar o presidente desta casa e os vereadores também. Agradecer pelo espaço cedido, não só aqui na tribuna, mas antes do início. E agradecer a todos vocês por terem nos ouvido, né? E perceber qual o recado que nós estávamos trazendo para vocês, como pedido de ajuda. Aos professores, meus colegas de trabalho, quero parabenizá-los, a vocês, mesmo com tanta angústia, com tanto sofrimento. Eu acredito no trabalho de vocês e acredito na educação. Eu estou aqui não apenas como funcionário público. Eu estou aqui como professor. E professor é profissão a qual eu fiz a escolha. Eu não sou apenas professor pelo salário, não. Eu sou professor porque eu acredito na educação. E sei que a gente só constrói uma cidade, uma sociedade, um país melhor com a educação. Só transformamos a sociedade através do conhecimento. E é isso o nosso papel. E hoje nós estamos aqui justamente para pedir apoio e ajuda aos vereadores para que possamos resolver essa situação que está acontecendo em nosso município. E esta nossa procura também é porque nós conhecemos a função, as funções de vocês. Nós sabemos, principalmente,
são quatro funções específicas que os vereadores, né, que têm. A legislativa, a função de assessoramento, né, a função fiscalizadora e a função julgadora. E todos vocês, talvez os professores não entendam muito bem o que eu estou falando com relação a essas funções, mas os senhores vereadores têm consciência e sabem do peso e da responsabilidade que vocês carregam com essas quatro funções para a população teofilandense. Com relação ao que vem acontecendo, nós não tínhamos mais como esperar, a não ser fazer a opção por uma greve. E o que ocorreu? Nós tivemos, os salários foram reduzidos ao salário base, foram esquecidos todo o nosso trabalho, todo o nosso estudo, todo o nosso tempo de estudo e de trabalho. E isso, se nós fecharmos os olhos, nós seremos prejudicados até a nossa aposentadoria. E não é isso que a gente quer, tá? Em alguns momentos, o gestor falou que não há diálogo com a comissão nem com a categoria. E não é isto que está acontecendo. Nós estamos abertos, sim, ao diálogo. Agora, e também temos propostas, sim, como ele tem propostas, mas a gente precisa sentar com o gestor para que a gente possa resolver. Nós estamos vindo aqui a esta casa não para transferir essa responsabilidade, nem para colocar vocês de frente com o gestor. Nós estamos aqui para que a gente possa seguir dentro da lei, dentro da legalidade. E nós estamos cobertos. Nosso estudo não foi em cima das leis municipais, não desmerecendo a lei municipal. Mas, por quê? Porque nem sempre todos os seus direitos estão inseridos nas leis municipais. Nós tomamos como base a Constituição Federal, que é considerado o primeiro livro do Brasil. E a gente deve respeito a isso, porque ela foi construída pensando-se em todos e não em apenas um grupo. Né? Para que nós temos noção disso. E hoje nós estamos trazendo aqui o que cabe para a gente. Por que nós estamos aqui? Por que a gente não aceita ter um salário reduzido? Porque nós temos garantias. E se nós temos garantias em lei, nós não podemos abrir mão disso. Que se mude toda a estrutura de ensino, de trabalho, modelo de gestão, que se mude, mas que permaneça com o salário do servidor e com o salário em dias. Tá? Quantas pessoas passaram necessidade até chegar esse salário hoje de madrugada, que tinham pessoas 3 horas da manhã olhando o seu saldo em conta? Não existe isso. É um desassossego, é uma falta de respeito para com a população e para com a classe dos professores. E nós somos conhecedores dos nossos direitos. Então, nós não aceitamos, em hipótese alguma, esse tipo de redução de salário. Salário é garantido. Nós temos esta garantia. E nós trouxemos aqui... Vera, você quer ler? Pode ler, né? Nós trouxemos aqui um resumo do que traz a Constituição. Depois nós vamos passar para os professores, alguns já estão no grupo, pode fazer a leitura. Prefeitura pode reduzir salários dos funcionários. O prefeito não pode reduzir salários dos servidores públicos. Se o fizer, o ato administrativo é nulo.
não pode reduzir os salários porque a lei maior do nosso país, a qual se sobrepõe a todas as leis, seja ela federal, estadual ou municipal, proíbe a redução de vencimento dos servidores públicos. A intenção de reduzir encontra obstáculos no artigo 37 da Constituição, inciso 15 da Constituição Federal, que diz o seguinte: os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos artigos 11 e 14 deste artigo. E nos artigos 39, o 4º, o artigo 150, inciso 2º, artigo 153, inciso 3º, e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. Pode-se argumentar que o inciso faz as ressalvas, mas estas ressalvas não se aplicam no caso de um ente público como o prefeito requerer reduzir os vencimentos. O inciso 11 trata do teto de remuneração, que os vencimentos dos servidores não poderão ser superiores aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se algum servidor ganhar mais do que isso, então, neste caso, que pode ser reduzido. Existe também na lei que garante, eu não coloquei aqui, que nós, enquanto servidores públicos, não podemos receber mais que o prefeito. Entendeu? Nosso limite está no salário do prefeito. Ressalva do inciso 4º, proíbe a acumulação de acréscimos pecuniários em cima de outros acréscimos, como no caso de se conceder gratificações, mais gratificações infinitamente. A ressalva do parágrafo 4º do artigo 37 diz respeito aos subsídios dos membros do poder detentores de mandato eletivo, ministro de Estado, secretários estaduais e municipais, que serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em lei, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Tais funções de membros de poder são as funções exercidas por juízes ministros dos tribunais de contas e tribunais judiciários superiores, bem como governadores, ministros de Estado, enfim, todos aqueles que o parágrafo menciona. Não se aplica aos servidores públicos comuns. Enfim, o ato jurídico nulo também esbarra na questão do direito adquirido. A Constituição Federal diz que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Direito adquirido é um direito que se incorporou ao patrimônio da pessoa, de modo que deve permanecer inatingível. Mesmo que o sindicato, nossa categoria aqui, o sindicato da categoria concorde com tal ato, ainda assim não pode, por se tratar de uma medida que pode afrontar e ferir a Constituição Federal. A Câmara de Vereadores também não pode aprovar uma lei que permita essa redução. Se o fizer, tratar-se-á de flagrante desrespeito à Constituição Federal. Concluindo, o ente público pode reduzir a carga horária, mas não pode reduzir os vencimentos dos funcionários. É um documento elaborado embasado na Constituição Federal. Nós podemos abrir mão dos nossos direitos? Tenho mais. No artigo 206 da Constituição, Vera, procura aqui. Página 123.
que ele fala? O artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. O que mais nos chama a atenção é o inciso 5º, que diz o quê? Valorização dos profissionais do ensino, garantidos na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com o piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. E foi isso que aconteceu com a nossa vida. Nossa profissão, nós conseguimos, temos a formação, passamos por um concurso público, fomos aprovados, tomamos posse, né? Assumimos isso aí, e nós temos toda uma vida atrelada a direitos e deveres, tá? O que está acontecendo? Nós não queremos continuar com a greve, nós queremos parar a greve e voltar à sala de aula e garantir a educação e a continuidade dos 200 dias letivos para os alunos. É uma responsabilidade dividida com cada um que está aqui. É uma responsabilidade também dos vereadores desta casa. Então, assim, nós não podemos abrir mão disso. E não houve nenhum tipo de negociação. Eu quero dizer para vocês que sempre vocês falando, mas estão dizendo que a comissão não está aberta à negociação. É inverdade, tá? É inverdade. Durante esse período de análise de documentos, o gestor nunca entrou à sala de reuniões onde nós estamos fazendo os estudos para dar um bom dia. Então ele não pode falar que não houve, que nós não estamos abertos a negociações. Nós sabemos que o município passa por uma situação difícil, muito difícil. Não é só Teofilândia, é o Brasil, tá? E toda essa desestrutura corresponde e está nas mãos dos políticos. Verdade ou não? Então, assim, falta de planejamento não começa e termina aqui, não. Começa lá, entendeu? E a gente não sabe onde termina, onde tem fim. Então, nós poderíamos... nós temos, eu sempre falo na escola que eu trabalho, que, senhores vereadores, que professor tem que saber o que ele vai defender. Ou ele defende comodidade, ou ele defende salário. Se for para defender comodidade, nós vamos viver isso a vida inteira. Porque a estrutura de trabalho referente à educação no país mudou completamente. E nós não podemos mais ter as mesmas coisas e a mesma zona de conforto que nós tínhamos antes. Então nós sabemos que nós precisamos ter turmas com a quantidade certa de alunos. Não são turmas com 9, com 10, com 14. Precisa-se fazer um ajuste nisso. Nós não vamos poder dizer, eu tenho 10 anos que eu estou trabalhando aqui na escola e eu vou sair daqui. Nós temos que garantir o nosso trabalho, nossos direitos. Não vai ser tirado de uma forma sem estar pautado na lei. Quem chegou, qual a formação, quem tem direito à vaga, e vamos apertando, entendeu? Próximo ano, o gestor tem que implantar a reserva técnica no município, que terá, o professor dos anos iniciais terá a mesma folga que nós teremos. E aí, como é que fica com os concursados, com os professores concursados, com o efetivo que temos? Dá para se resolver isso. Basta, infelizmente, tirar algumas turmas daqui, dessa região, levar para uma outra região, porque assim, a população não entende e não aceita que se feche uma escola.
Mas se nós não temos alunos para isso, nós vamos ficar vivendo essa situação e mantendo turmas com 10 alunos, com 14. Não, a gente pode fazer uso desse prédio para uma outra situação, em caso de não ter aluno de forma alguma. Então, assim, nós precisamos, tanto nós, comissão, como o Vera também, nós precisamos do apoio de vocês, professores, para isso, para que isso aconteça. Mas a nossa maior preocupação e o nosso maior compromisso é de estar na sala de aula, cumprindo nossa carga horária, né, tendo um resultado positivo e sabendo que no final do mês, em data prevista, nós vamos ter o nosso salário em conta. Não é ficar sem saber se hoje o salário entra, se amanhã o salário vai entrar, se daqui a 2 dias, se só vai entrar quando entrar o recurso tal. Isso não existe. Isso não é uma preocupação nossa. Nós estamos trabalhando. Nós estamos em greve agora, mas nós trabalhamos até onde não deu mais. Nós não tínhamos mais dinheiro para fazer feira. Nós não tínhamos mais dinheiro para pagar as contas. Então, fizemos a opção pela greve. A greve foi um processo democrático. Tiveram pessoas, 44 votos contra a greve. E nós respeitamos isso. Foi ou não foi? Então, por que houve um corte desse absurdo que eu chego a classificar como um golpe imoral com o professor? Eu tenho ouvido as coisas na escola, nos grupos. Para concluir, viu? Nos grupos, e a gente não consegue internalizar e ficar em casa sentado com as pernas cruzadas e não apoiar a categoria a qual eu faço parte. Eu estou com vocês e quero agradecer aos senhores vereadores, ao presidente da Câmara, tá? Me desculpem se eu extrapolei o tempo, mas a gente precisa demonstrar isso aí, tá? Obrigado pelos aplausos, mas assim, eu preferia que fosse o silêncio para demonstrar mais ainda a nossa insatisfação. Obrigado. Vou finalizar. Bom, gente. Tá? Oi? Bom, como Nilson, né, falou aqui, citou a Constituição, né? Então, nossos direitos estão garantidos na Constituição desde 1988, né? Desde 1988, não foi ontem, não. Então, é a gente que está contra a lei? É a gente que está querendo ultrapassar as leis? Não. Não somos nós que estamos querendo ultrapassar a lei. Agora também a gente precisa também cumprir uma portaria de matrícula, né? Devemos cumprir essa portaria, devemos vestir a camisa do reordenamento. Precisamos vestir, sim, a camisa do reordenamento, investir na matrícula mesmo, aumentar a matrícula, conquistar nosso aluno, porque o nosso salário depende dele. Pois e torno a falar, repetir aqui, né, que a greve irá continuar até o gestor fazer o pronunciamento dele. Enquanto o gestor não sentar com a comissão para apresentar a proposta e pagar o que ele tirou desse mês agora, a gente não vai finalizar a greve. Estaremos em greve, sim, por quanto durar, até um mês, se precisar, a gente vai estar em greve. Eu fico triste no dia 15 de outubro, né? Fiquei angustiada, não tive nem coragem de colocar um carro de som na rua para poder fazer uma homenagem a nós, professores. Dia 28 agora, teria um evento proporcionado pela PLB para a gente
todos os trabalhadores em educação, né, os professores, os servidores de apoio, e a gente não tem condições de fazer esse evento, porque a gente vai comemorar o quê? Não tem o que comemorar. Em pleno mês do professor, a gente sofre esse baque. Então, a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu em 2012. Foi feito isso em 2012, professores se calaram e foram trabalhar, mas agora é diferente. Ele vai perceber que ele não está acima da lei. Estamos tudo correndo com a lei. Não estamos contra a lei, não, gente. Não é a gente que está errado, não. Tá certo? Obrigada mais uma vez aqui, senhor presidente. Tem um ofício aqui de Núria, eu não vi ela está aí, Núria? Ah, sim. Ofício 39 de 2017, João Carlos Oliveira dos Anjos, presidente da Câmara. Cumprimentando cordialmente, Silvio da presente, para solicitar de Vossa Senhoria permissão para fazer esclarecimentos sobre a situação atual da PAI, nesta Casa da Cidadania. Na processão, dia 24/10, anteciosamente, Núria Moura Dias, diretora administrativa e pedagógica da PAI Teofilândia. Fica o espaço aberto, Núria. Boa noite às autoridades, aos vereadores, na figura do presidente desta casa. Mais uma vez a gente agradece ao presidente por esta oportunidade de estar aqui falando mais uma vez sobre a PAI de Teofilândia. Nesta casa foi votado um projeto este que a gente veio várias vezes aqui explicar a situação e os problemas que o projeto traria para esta instituição. O vereador Diego foi muito bem, colocou muito bem na sessão passada, quando ele disse que o problema do índice da folha do gestor, a PAI estaria influenciando bastante. E aí foi retirado todos os profissionais da instituição e esse índice não baixou, né? Então, não foi necessariamente a PAI que estava causando isso, e isso ficou, diante a fala dos nossos colegas, agora bem esclarecido. O vereador Isaías, ele colocou aqui na casa, nomeou o projeto de projeto da maldade, e eu achei pesado esse termo, mas hoje eu percebo que ele tem razão. Foi um projeto da maldade. Porque, gente, ao contrário que andam dizendo por aí, que a PAI está funcionando, que a PAI está todo mundo satisfeito. Não está, não. A PAI não está funcionando como estava funcionando. Não está funcionando com os atendimentos que vinham tendo regularmente, com a qualidade de trabalho que a gente vinha desenvolvendo dentro da instituição. Foi encaminhado pela presidente da PAI um ofício ao senhor gestor, colocando alguns pontos, os quais a gente tem sofrido por conta dessa troca absurda que foi feita na instituição. Então, nós temos hoje 25 alunos que estão sem atendimento educacional especializado na sala de recurso. Péssimo isso. Além do mais, esses alunos recebem matrícula dupla. Tá? Nós também colocamos que
a PAI estava com problemas no lanche. Realmente, a alimentação que era enviada à PAI correspondente a 4 semanas, só dava para 2 semanas a pulso. E isso a gente também comunicou à secretária de Educação. E isso ela já providenciou e já resolveu a situação. Nós também solicitamos uma resposta ao corte de salário de um dos professores que trabalhou 40 horas, só recebeu 20. O gestor, ele também já nos respondeu, já fez a reposição desse corte salarial. Nós também encaminhamos para a Secretaria de Assistência Social por que a PAI ainda não foi fechado um convênio com 2 recursos que a PAI recebia, um estadual e um federal, um no valor de R$ 610 e outro no valor de R$ 524. Muito pouco, porém faz muita falta para a instituição, porque é o complemento da merenda escolar e é de onde a gente faz pequenas reformas e compra material pedagógico. Então, assim, não houve uma resposta da secretária ainda. Acredito que ela chame a direção da PAI para uma conversa. E o gestor ele não nos deu também nenhum parecer. Mas o que me traz aqui, gente, é um pouco da minha indignação por esse projeto que foi aprovado aqui nesta casa e que várias vezes, tanto eu como a presidente, nós esclarecemos os prejuízos que essa troca de funcionário traria para os meninos especiais. E ninguém olhou isso. Por quê? Porque ninguém tem um filho especial, porque ninguém tem na família um especial, porque ninguém sabe ou estuda a educação especial, as deficiências, os transtornos que uma mudança, que para a gente pode ser simples, mas para eles não. A adaptação para essas pessoas não é tão fácil como para uma pessoa normal. E nós estamos passando por situações difíceis por conta de comportamento de alunos com toda esta mudança, porque não se mudou 2, 3, 4 funcionários, foi um quadro todo e trouxe sérias consequências. E o que é pior, assumiram pessoas que elas não têm culpa, mas elas não têm formação nenhuma para trabalhar com deficiente, porque você não conhece a deficiência. Como você vai dar sequência a um trabalho se você não sabe nem como lidar com a situação? Em uma situação de agressividade, como lidar? Então, a semana passada, nós tivemos um acidente grave dentro da instituição, algo que me chocou, que me deixou muito desesperada e que me deixou até esse final de semana, emotiva. E a cada vez que eu lembrava, eu chorava muito, porque eu não consigo conceber que pessoas que não entendem, que não compreendem, que não estuda, que não sabe a dor do outro, consiga dizer, não, qualquer pessoa pode ir para lá e dar conta. Não existe, gente. Não existe. Obrigado. Mas nós temos profissionais com disponibilidade agora para aprender, mas até ele aprender, até ele ter um domínio de causa, um domínio de como trabalhar com essas pessoas, há um percurso longo para isso. Enquanto isso, a gente vai convivendo com alunos que, com a mudança, passa a ter um comportamento agressivo, com alunos que passam a ameaçar o próprio professor, com alunos que, às vezes, alguns são mais tranquilos, então eles não revidam, eles não fazem nada. Outros mudam totalmente em casa o comportamento. Então, isso é muito preocupante, porque vem um trabalho que vem de anos. É um trabalho lento para conseguir fazer com que esse aluno desenvolva na parte cognitiva, na parte comportamental.
Então, simplesmente porque se acha que a folha está onerando, a instituição está onerando a folha, então vamos trocar, vamos botar outras pessoas com salário mais baixo. Se essas pessoas realmente tivessem lá, elas tivessem tido a oportunidade de serem capacitadas, de ter formação para trabalhar com um aluno especial, nada de errado. Seria ótimo. Mas quem está aqui, que já trabalhou na PAI, sabe quantas formações a gente fazia e quantos anos levou para que elas tivessem uma condição, uma autonomia de trabalhar com este aluno. Então, gente, diante a situação e diante que a PAI vem passando, porque você pegar, é como se eu chegasse aqui, alguém pedisse a um de vocês vereadores que fosse ali fora socorrer uma pessoa que foi baleada e que precisa retirar a bala e dar ponto. Vocês teriam condição de fazer isso? Eu não. Não é minha área. Né? Então, assim, trabalhar com aluno especial não é de qualquer jeito. Precisa ter respeito pelo ser humano. Eles têm uma legislação que ampara eles e que é cruelmente descumprida. Então, o projeto que foi aprovado nesta casa, ele não vai ser executado. Porque foi feito um chamamento público e esse chamamento a PAI também participou e foi desclassificada, porque o que nós entendemos de termo de fomento colocado no marco regulatório é quando você fecha uma parceria com uma instituição, uma organização da sociedade civil que presta um serviço para o município, seja na área de educação, saúde e assistência social. E a PAI presta esse serviço, sim, nestas áreas, saúde, educação e assistência social, certo? E, simplesmente, esse projeto, esse termo de fomento, pelo que a gente tem aqui, o resultado da ata, que está publicado no Diário Oficial, uma outra organização da sociedade civil foi que ganhou o chamamento, a chamada pública. Então, a PAI foi desclassificada, não são daqui. Tá? As duas que ganharam, que foram contempladas com isso, e não são da cidade. Então, quando você não tem um local fixo, com um atendimento na cidade, e você ganha uma chamada pública para um termo de fomento, bom, eu não consigo enxergar isso de forma que a lei estabelece o marco regulatório. Tá? Mas nós não vamos recorrer, a equipe da prefeitura está esperando uma resposta da APAI, se vai entrar com recurso ou não. Nós não vamos entrar com recurso, gente, mas eu deixo claro aqui para vocês, tudo que vocês fizeram aqui, gente, tudo que vocês, aprovando esse projeto, a única coisa e o único prejuízo que quem sofreu foi a instituição, não a instituição em si, o edifício, a organização, mas os atendidos, as pessoas, uma minoria de pessoas em relação ao número total de munícipes, né, da cidade. Um grupo de pessoas que necessita de um atendimento, de um olhar diferenciado, elas tiveram simplesmente prejuízos psicológicos. Esses a gente não vê, mas quem tem essas pessoas em casa sabe a dor que estão passando. Né? Então, gente, aqui fica a nossa angústia, minha e da presidente da APAI, em relação a um trabalho que está sendo feito na instituição, que infelizmente fugiu à normalidade, que infelizmente não tem a mesma qualidade e que isso poderia ter sido evitado, porque a APAI não estava aumentando o índice da folha de pagamento.
a gente também espera desta casa uma resposta de vocês, vereadores, porque até quando vão manter um olhar tão diferente a uma instituição que presta um serviço a pessoas que necessitam destes serviços, né? Outra coisa, é porque assim, desculpe, mas é porque me incomoda muito saber que pessoas inocentes estão sendo prejudicadas, estão sofrendo consequências de atos de pessoas desumanas. Para mim é isso, desumana. Obrigado, vereador. E a gente tem lutado para manter a qualidade, mas está um pouco difícil. Mas eu sei que as pessoas que entraram lá estão com muita boa vontade de aprender. E a gente vai fazer essa formação, a gente vai estar capacitando, a gente vai estar tentando. Mas existe um serviço que eu falei aqui várias vezes. A sala de recurso multifuncional, gente, são 25 crianças que perderam esse atendimento. E a gente só tem 3 pessoas capacitadas no município para assumir a sala de recurso. E essas 3 pessoas são concursadas. Então, vai deixar de ter esse atendimento, vai perder esse atendimento por uma questão pessoal. Eu acho isso desumano, né? Então, não é atingir Núria ou Vânia, vocês estão atingindo pessoas e famílias que precisam daquela instituição. Tá? Então, fica aqui o nosso apelo quanto um olhar diferenciado e uma postura melhor desta casa, de todos vocês, em relação a criar leis que favoreçam os especiais, não leis que apenas vai agradar o poder público. A gente necessita montar na cidade o conselho da pessoa com deficiência. Porque só a lei federal está sendo tão descumprida, porque existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, existe a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. E isso tudo, gente, infelizmente, a nossa realidade, esse ano, o ano que foi comemorado, o ano da inclusão, o mês de setembro que foi escolhido, o mês da inclusão, a gente só teve exclusão. O município de Teofilândia é vergonhoso, mas nesta área apenas tivemos exclusão. Então fica aqui o nosso apelo a todos vocês. Muito obrigada, gente. Eu quero agradecer ao vereador Diego pelo apoio que tem nos dado, ao vereador Isaías. Quero também agradecer, gente, aqui a Panificadora Ideal, que tem nos fornecido pães diariamente, e alguns comerciantes também da cidade que têm contribuído muito com a instituição. Muito obrigada a todos. Vice-prefeito de Serrinha, Berg da Aragon, que também esteve na APAI, quase não lembro, presenteando as nossas crianças no Dia das Crianças. Solicito do segundo secretário que faça a leitura do pedido de providência. Ao excelentíssimo prefeito, senhor Técio Nunes de Oliveira, pedido de providência número 7/2017. Senhor presidente, solicito que após tramitação regimental, possa Vossa Excelência encaminhar para o executivo o solicitado. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Teofilândia a necessidade de providências nos assuntos relatados abaixo.
que possa revitalizar as estradas nas comunidades abaixo, sendo da Ipueira ao Riachinho pelo Malhador. Justificativa: que realizasse a revitalização das estradas de Riachinho ao setor, Barreiro ao Gato e Barreiro à Ipueira, atendendo assim o pedido dos moradores da região. Igor Moura Medeiros, vereador. Antes de dar entrada no pequeno expediente, eu deixo a palavra aberta se o vice-prefeito quiser falar. Com a palavra o vice-prefeito Reinaldo, nosso ex-colega de luta. Senhor presidente, senhores vereadores, os professores, professoras aqui presentes, funcionários do nosso município. Estive ausente, realmente, eu sei que fui cobrado aqui pelo meu amigo que me ama muito, o vereador Isaías. Ele sabe que temos uma afinidade bem próxima, mas eu acho que a política é importante a gente discutir os pontos positivos. E assim, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa pelas algumas ações da gestão, que eu não faço parte, não tenho decisões em cima dessas questões. Nós sabemos que vice-prefeito não delega nada, o vereador tem mais poder na realidade do que o vice-prefeito, porque o vereador, pelo menos, o vereador vota nos projetos, o vereador tem a função de fiscalizar, como o nobre colega, meu ex-professor Nilson colocou aqui, e várias outras funções. Então, assim, fico muito triste, lamento muito por essa situação que os professores do nosso município estão passando. Tenho familiares que são professores, estou sentindo isso na pele, porque tenho uma cunhada, tenho uma sogra, tenho primos, primas, e sei que estão passando por um momento de dificuldade para pagar suas contas e várias outras situações, comprar o alimento, como o Nilson colocou. Então, assim, é muito triste. Eu tenho acompanhado algumas reuniões da comissão, fui 2 vezes, inclusive fui até Serrinha com Vera. Quero aqui até dizer a Vera que é muito importante esse papel que ela vem fazendo em frente a essas ações que estão sendo tomadas a respeito da problemática que estamos enfrentando em nosso município, e participei na promotoria, assinei um documento onde todos se responsabilizaram, inclusive o advogado da prefeitura estava, de ceder todos os documentos necessários para fazer o levantamento de todos os gastos no nosso município. E eu soube que a comissão teve dificuldade em acesso a esses documentos, inclusive comuniquei a Adriana a respeito dessa situação, é lamentável. E quero dizer que hoje fiquei mais de meia hora conversando com o prefeito a respeito da situação dos professores, estou muito preocupado. Eu acho que a gente tem que realmente focar nesse objetivo de resolver esse problema dos professores, vereadores, porque assim, o vereador tem poder, sim, de conversar com o prefeito, chamar o prefeito para conversar, tentar, junto com a assessoria dessa casa, junto com a contabilidade, fazer um levantamento de todos esses gastos, porque eu sei que a situação é difícil em nosso país, os municípios estão passando por dificuldades, sim, mas eu acho que tem que ter uma forma de a gente resolver essa questão dos senhores professores. Eu acho que a gestão tem que admitir que errou no início da gestão, porque nós sabemos que ele reconhece esses erros, e eu acho que a gente tem que pensar no futuro próximo, em não cometer mais esses erros. Como o Nilson colocou, Vera colocou aqui, tem que se reordenar realmente a rede. Eu aqui fui um dos vereadores que fui contra quando eu era vereador aqui nessa casa, na gestão passada. Peço desculpa a Eronise, porque realmente eu achava que não havia necessidade desse reordenamento, e fui contra o reordenamento. Eu sou uma pessoa que eu dou a cara a tapa. O que eu tenho para falar, eu não mando recado, não tenho medo de falar.
e estou sempre aberto ao diálogo. Eu me ausentei porque eu estava avaliando a situação antes de vir para aqui, para essa casa, e poder falar com os senhores. Então, assim, eu acho que ele tem que estar aberto ao diálogo. Eu fiz algumas colocações hoje com a Adriana, com a Dona Clarice, que estava lá, e mais 2 professores, esqueci o nome dela agora, Elisângela não, os professores Ângela e Cleildes. Inclusive, está sendo discutido uma forma de resolver esse corte, que eu também achei um corte absurdo. Assim, não tenho nenhuma contribuição em relação a essas situações que estão sendo tomadas. Deixo aqui bem claro, sou vice-prefeito eleito, agradeço ao povo de Teofilândia por ter me dado essa oportunidade, mas lamento muito chegar a esse ponto. Eu acho que tem uma maneira de a gente dialogar e achar um ponto positivo para a gente resolver essa questão. Eu acho que, se for para ter que parcelar, é uma proposta de se parcelar. Agora, eu acho que a classe tem que ser informada, tem que se dialogar. Agora, eu acho que tem que encontrar uma forma de resolver esse problema. Eu acho que os professores não podem ficar no prejuízo. Eu sempre digo o seguinte: direito adquirido é direito adquirido. Eu encaminhei uma lei aqui para que se pagasse o 13º dos funcionários. Os vereadores aqui lembram muito bem disso, hein, presidente? E foi acatado pelos senhores vereadores. Então, assim, eu acho que a Câmara hoje tem que se posicionar junto à secretária. A secretária está muito preocupada, está muito empenhada em resolver, porém ela não decide. Quem decide é o gestor, todos sabem disso. Então nós precisamos pressionar, chamar ele para conversar. Ele falou que está aberto ao diálogo, foi o que ele me passou. Vejam bem, gente, ó, não com toda a classe, ele quer, ó, gente, ó, veja bem, eu só estou falando aquilo que ele me passou. Então, assim, eu estou falando aquilo que ele me passou. Então, eu espero, Vera, eu espero realmente que a gente resolva essa questão do município, que a Câmara foque nessa questão. Eu sei que existem outras demandas, mas a Câmara pode focar junto com vocês em chamar o prefeito para conversar e a gente tentar resolver. Infelizmente, é uma situação crítica que precisa ser resolvida. Então, assim, estou à disposição de todos vocês. Lamento muito por tudo que vem acontecendo em nosso município. A gente tem que esquecer o lado político nesse momento e olhar o lado profissional de cada professor, de cada professora, para que a gente possa entender o que realmente está acontecendo em nosso município. Então, gente, agradeço, presidente, essa oportunidade. Inclusive, eu vim aqui mais cedo, gente, para cá. Tive que atender o pessoal da Iamana junto com o pessoal do Sebrae, que vai ter um evento dia 11 de setembro em nosso município, focado para a saúde, 11 de novembro, aqui no Serra. É um evento focado para várias áreas, principalmente a saúde, que nós sabemos que os serviços essenciais do município está prejudicado, não é culpa dos senhores professores, das senhoras professoras. Então, gente, eu quero aqui deixar o meu abraço a todos vocês, estou à disposição de vocês, estou na luta com vocês. Eu espero que não venha aqui falar para querer agradar ninguém. Eu vim aqui dar a minha opinião humilde, como cidadão também de Teofilândia, e eu espero realmente que a gente possa chegar a um acordo, que a Adriana, junto com o prefeito, junto com os vereadores, junto com a categoria, resolva esse problema, porque nós sabemos que é um atraso para o nosso município, e os nossos alunos não podem também pagar o preço de uma situação que não foram eles que criaram, nem os professores. Então,
Agradeço a atenção de todos. Espero que eu possa contribuir para ajudar vocês a resolver esse problema. Muito obrigado. Dando continuidade, passo para o pequeno expediente. Não tendo inscritos, passo para o grande expediente. Com a palavra o vereador José Diego. Tempo de 8 minutos. Saúdo a mesa em nome do presidente, nobres colegas vereadores, vice-prefeito presente, a categoria dos professores, Vera representando a PLB, todas as pessoas que nos ouvem pela rádio, pelo YouTube. E falando em rádio, porque eu já deixei a indicação hoje, pedindo ao presidente que possa ver com a direção da Rádio Pedras FM, para que a sessão da Câmara seja transmitida através da Rádio Pedras FM, onde as pessoas do município possam ouvir mais os trabalhos realizados dentro dessas casas, as reivindicações, as sugestões das pessoas que vêm aqui em prol do seu direito. Então, será bastante importante termos essa comunicação aí perante a Rádio Pedras FM, já que outras cidades... a rádio comunitária faz a divulgação, a transmissão das sessões. E eu inicio mais uma vez essa noite relatando o caso de Núria. É o caso da PAI, aquele caso que Núria teve aqui por várias vezes, e onde ela explicava, não só ela, as mães dos alunos, a dificuldade que o tal projeto, como Isaías batizou, poderia trazer para aquela instituição. E eu, na quinta-feira passada, eu estava presente na hora, como ela relatou aqui, onde aconteceu inesperado acidente, onde eu presenciei e vi o quanto um profissional preparado para reais situações é importante. E o que Núria defendia aqui, era simplesmente que as pessoas capacitadas, que as pessoas que já tinham convívio com os alunos da PAI, pudessem permanecer naquela instituição. E nada além mais do que lutar pelos direitos, ela que sempre aí vem defendendo a PAI, né? E eu vi a importância de se ter um profissional qualificado. Eu sei que a equipe da PAI hoje tem bastante competência, né? Não desmerecendo a ninguém, mas o que Núria lutava era para que esses profissionais que tinham especialidade pudessem estar naquela instituição. E é muito difícil, Núria, é muito difícil, principalmente para você e para as mães de família, onde eu chegava ontem mesmo, o povoado da fronteira, que não tem um aluno não indo, não frequentando, porque como você falou, se tornou um trauma. E recentemente eu vi aluno que falava, eu só vou se o professor Cal permanecer na PAI. Então se cria todo um convívio, se cria todo um laço de união, e precisamos também se unir para que possamos aqui produzir bons projetos que venham futuramente contemplar essa instituição, né, de pessoas especiais que precisam de um trabalho todo diferenciado. Em relação à categoria dos professores, é um feito lamentável em nosso município, eu acho que nunca visto antes aqui em nosso município, ao ponto de se fechar uma BR, né, em prol de seu direito. Eu acho que o que faltou, como o vice-prefeito falou aqui, né, que admitiu aqui, eu acho que o que faltou no início da gestão foi um planejamento falta de planejamento esse, que as consequências estão nos dias atuais, né, está nos dias atuais, afetando as pessoas. E quando se fala de pessoas
Semana passada tivemos aí a exoneração de várias pessoas contratadas, né? Segundo o que se relata, é para que os professores possam ter seu salário. É uma justificativa que se foi fala aqui dentro, né? Parte do gestor. E assim, eu não compreendo, assim, às vezes a falta de respeito com algumas pessoas de Teofilândia. Porque você demitir uma pessoa sem antes haver um diálogo, sem antes haver um comunicado, aquilo é muito triste. É muito triste, é um choque impactante. Então, eu acho que o gestor deveria ter um pouco mais de compreensão, que se pudesse, antes de tudo, ter um diálogo, respeitasse também as pessoas, né? Eu sei que muitas pessoas hoje que se encontraram trabalhando foi emprego através de promessa, né? Não é só, praticamente toda gestão, todo gestor que assume uma vida pública, eu acho que existe isso. Então, é bastante triste o cenário que vive nosso município hoje, não só na área da educação, né? Em todas as áreas. Quero parabenizar aqui a Ed Carlo, que fez ultimamente aí no dia 14 o mutirão aí de catarata, né? E foi bastante produtivo para o nosso município, onde as pessoas puderam estar naquele mutirão. Então é assim, buscando, eu vejo o interesse dele, mas vamos admitir que a área da saúde, hoje nosso município está bastante dificultosa, sem a especialidade das pessoas, seus medicamentos, algumas faltas de medicamento. Então a população quer uma resposta diante disso. Dizer também que a iluminação pública da nossa cidade hoje, ela precisa de um reparo urgentemente, né? Muita escuridão e, além do mais, só esse final de semana eu estava visitando algumas comunidades e eu pude contar, só um passeio que eu dei, 78 lâmpadas acesas durante dia e noite. Então eu acho que isso quem paga a contas é a população, né? Queria também uma resposta do que se está investindo no dinheiro que é se arrecadado no IPTU, que não vemos fazer nada em prol da população, melhorias, né? Até devemos tomar cuidado, essa Câmara, em relação às emendas que estarão para chegar na nossa cidade, segundo os comentários aí, que são quase 2 milhões de emenda, que não se pode calçar uma rua sem um saneamento básico, sem uma rede de esgoto, né? Temos que ficar atento e cobrar isso. E mais uma vez dizer que é preciso que a população também esteja com o professor, que o professor é a base do ensino, da educação desse município, né? Que apoie a classe, os professores precisam do apoio nesse momento. E que, como falou, que o gestor tenha a sensibilidade, possa dialogar com a comissão e possa resolver esse problema. Não vou me estender muito porque vai ter outras pessoas para falar. E para finalizar, eu só quero deixar uma frase, o seguinte, que apesar de vivermos como os homens, eu prefiro as armas de Deus, que são bastante poderosas para destruir qualquer fortaleza. Muito obrigado e me pronunciarei depois. Dando continuidade com a palavra o vereador Igor Moura. Tempo máximo de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor vice-prefeito Reinaldo, senhoras e senhores presentes aqui nessa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia de vida e pedir aqui a todos um minuto de silêncio pelos 2 jovens que faleceram na última festa de vaquejadas do povoado setor.
Obrigado. O jovem Gilson e o jovem Danilo, que infelizmente foram vítimas de homicídio terrível, que manchou mais uma vez esse tipo de evento no nosso município. E felizmente mais questões que a gente para entender e não entende. No mais, me dirijo essa noite a essa tribuna para dizer a vocês que às vezes a gente fica feliz em ver essa casa cheia, que em outrora não enche, mas esses últimos dias estou triste. Nunca pensava em minha vida estar aqui no meu 3º mandato e estar passando por isso. Triste. Fato lamentável, eu estava aqui acompanhando aqui no G1, Teofilândia virou motivo de notícia nacional, está divulgado aqui no blog do G1, da Globo, a questão da BR, e quem tem sua dor é quem geme. A prerrogativa, a comissão, de sentar e dialogar com o prefeito para resolver isso, acho que é coisa fácil e simples. Todo mundo mora perto. Todo mundo mora perto, não tem dificuldade. Agora, não assino, não avalizo, sou totalmente contra a se tomar uma decisão dessa, a tirar direito das pessoas, as pessoas que se projetaram, que tomaram empréstimo com esse tipo de valor que recebia e hoje amanhece com a conta com diferença de 1.000, 1.200, quase 2.000. Não tem uma solução, não tem um dinheiro. Senta, chama o pessoal para conversar e explicar e abrir as contas e mostrar. Eu acho que a gente está num país democrático e é muito triste. Isso é muito triste. A questão daqui da Câmara. A Câmara tem, sim, um poder. A Câmara tem um poder. Nenhum cidadão nesse país está acima da lei e pode descumprir a nossa Constituição de 88. Nenhum cidadão. Nenhum cidadão. Todo cidadão brasileiro descumpridor de lei que exerce cargo público, ele fica à sanção de punições por essa mesma lei. Por um exemplo, para se afastar e tomar qualquer providência contra qualquer ato ilícito que venha prejudicar a qualquer questão em Teofilândia, depende de 2/3 dessa casa, de 8 vereadores, no caso de afastamento. A situação está se agravando. É muito, muito, muito difícil quando a gente não para ouvir e não para se dialogar. Nesse momento, quem são os culpados? Alguns culpam. Culpado foi quem votou. Um pouco. Mas a democracia está livre e as pessoas não têm bola de cristal. E o prefeito Técio tinha fama de pagador. Está aqui hoje o professor Nilson, coordenador da nossa campanha. Está aqui defendendo o seu lado de professor, a sua carreira, a carreira dos colegas, a carreira do município. Nesse momento, não existe isso. E outrora, eu estou conversando com várias professoras, quem votou em A e B e C, passou a eleição. A responsabilidade hoje do prefeito Técio é com todo cidadão.
E dou um conselho à oposição dessa cidade. Não culpe os eleitores, não. Abrace eles. Alguém pode estar aí, está arrependido. O ser humano erra. Nesse momento, a responsabilidade do pagamento dos professores, Deus e o povo de Teofilândia concedeu até 31 de dezembro de 2020 ao prefeito Técio Nunes de Oliveira. E esse é quem vai responder e quem está aí para arcar com todas as consequências. É responsabilidade. No tocante, Vera, a Câmara de Vereadores, vou repetir aqui mais uma vez. Tenho a minha opinião aqui para dar, tem aqui os demais. Qualquer ato, qualquer gesto, vocês vão reunir com o jurídico que dependa da Câmara. E aí a categoria expõe aqui, ó, a Justiça disse que aqui, os vereadores pela aqui precisa de 8 votos. Expõe a Câmara para a gente saber. Para a gente saber. Que é muito fácil eu dizer a Câmara é todos nós. Agora cada um responde por si. Eu estou aqui para dar maior promatória. E não sou contra a direito de cidadão nenhum. Qualquer ato que venha a fazer com que a lei seja cumprida, eu estarei do lado. Qualquer ato. Qualquer ato. No mais, não irei me aproveitar do momento. O momento é triste para fazer política. Digo a vocês aqui que tem muita coisa dentro que poderia soltar e fazer. Mas na hora certa e no momento certo, a gente fala e toma decisões. No momento certo e na hora certa. Nesse momento, o momento é de resolver essa questão. Esse momento agora é momento de resolver essa questão. Falava aqui, senhor presidente, para concluir com alguns vereadores. Ora, nós nos vemos aqui nessa Câmara mostrando que estamos sempre do lado de vocês. Nós vemos sempre demonstrando isso. Na sessão passada, tinha pessoas aí, eu falo, de se aproveitar do momento. Tirando foto aqui de mim, Fábio e Alice. Porque estava virada para aqui assim, para ver Isaías falando em respeito ao colega. Tirando para publicar na internet que os 3 vereadores estavam de costa para os professores. Isso é uma maldade. Isso é uma maldade. Me falaram quem eram as pessoas, beleza, vai se passar. Esperei uma publicação. Mas, como eu falei, a gente tem vontade de tudo e o momento da política passou. No momento certo, na hora certa, as pessoas irão dar sua resposta. Não sou conivente de forma nenhuma com pessoas que não cumprem lei, com pessoas que não respeitam direito. Isso aí não vão me achar. Agora, vocês se policiem, que eu vou esperar um momento exato, que eu vou falar o nome dessas pessoas, que é para vocês tirarem do meio de vocês. Porque não são professores, está só se aproveitando, querendo atrapalhar. Por quê? Ora, se essa mesma Câmara tivesse voltado as costas para os professores e aceitado um projeto que era para congelar salário de professor de acordo a secretário, era lei, que o prefeito nem se atentou que era inconstitucional e que poderia ser até o salário do prefeito. E lei é para ser cumprida e aí haver... O judiciário sinalizou à gestão que questão de projeto de lei era com a Câmara. E a Câmara deu a testa. Eu, por si, fui um que falei lá na reunião com o prefeito que não ia pagar esse pato. E não ia, Nilson, pagar esse pato. Vou lhe dizer aqui por quê. Porque no último ano da gestão de Técio, da sua primeira gestão, foi ele que sancionou essa lei, foi ele que assinou a lei, que foi feito todo o planejamento aqui nessa casa e nós aprovamos. E se aquele momento era um momento de debate, aquele momento era um momento, se não tinha uma projeção para se pagar, se criou uma ilusão para a categoria, as pessoas passaram a receber um valor e agora tomaram empréstimo, compraram casa, financiaram, e vai se reduzir e vai se comprometer a vida de todo esse cidadão, todas essas pessoas.
falta de organização, Nilson, desde aquela época. Porque se não tinha como cumprir o plano, para que se votou? Para que se vendeu? Vamos dar às professoras o que há de direito, sendo que o município chega hoje e passa essa vergonha, sendo notícia nacional. Sendo notícia nacional. Finalizo, mais uma vez, pedindo a Deus que ilumine a cabeça do prefeito Técio, para que esse problema seja resolvido e que haja uma proposta, que haja uma negociata, uma proposta. Poderia aqui estar botando fogo, me tornando até nesse momento para se aproveitar a oposição, porque não vou usar esse momento, uso a história e os lugares certos, os momentos certos, acontece, tudo está na mão de Deus. Mas não, eu quero nesse momento pedir ao prefeito Técio para sentar com essas pessoas para resolver o problema. Porque não é justo quem estudou passar fome, passar dificuldade. Não é justo. Tem que ter um diálogo, uma conversa. Como? Quanto é que dá para pagar? O que é que está sendo feito? O que é que tem de estudo agora? Tomar decisão sem conversar, sem falar, não é decisão certa e não tem meu aval. No mais, agradeço, senhor presidente, aqui pela tolerância e até outra oportunidade. Dando continuidade, com a palavra o vereador Rogério, com tempo de 8 minutos. Boa noite a todos e a todas. Saúdo a mesa em nome do presidente, meus nobres colegas vereadores e todas as pessoas que estão aqui na plateia. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de ter esta casa, mas começando, lamentavelmente, por tudo que está acontecendo no nosso município. Quando nós começamos os nossos trabalhos aqui nesta casa, lembro muito bem das minhas palavras e falei que esperasse que a gestão pelo menos desse a dignidade ao povo de Teofilândia, que pelo menos desse saúde e educação ao nosso povo. E hoje, com essa situação, bate na mente que nada disso está sendo cumprido. Então, é lamentável todos esses fatos que está acontecendo no nosso município, porque ao longo de alguma sessão nesta casa, a gente vem debatendo só a questão da educação. E nós estamos vendo aí nos 4 cantos do município que não é só a educação que está pedindo socorro. A saúde também está caótica em todas as áreas. Então, é muito lamentável, porque a gente sabe que para você estar de bem com a vida, você tem que ter pelo menos a dignidade de uma saúde, saber que seu filho vai para a escola pelo menos para saber o que ele pode ser um dia na vida. Então, lembrando da PAI, e eu ouvi muito de algumas pessoas, e as pessoas sempre colocavam, às vezes, a questão política na frente da cidadania. E eu vim de um meio onde nós aprendemos, primeiramente, a ser humano e se colocar no lugar do outro. E é lamentável o que está passando também a instituição da PAI. Sei que lá muitas famílias foram ajudadas com seus entes queridos, passando por alguns procedimentos lá, e hoje estão pagando um preço alto. Sobre a questão da saúde, imagina hoje como está o nosso município. Você vai num hospital, o médico passa lá um remédio, chega na farmácia básica, não tem um remédio.
O médico passa um exame simples, o município não faz. E outra, e para acabar de acertar, aqueles procedimentos que estavam sendo feitos, segundo algumas pessoas hoje na Secretaria de Saúde, foram suspensos. Então, é lamentável. A educação está aí para todo mundo ver. Então, eu acho que o gestor se colocasse também no lugar dessas pessoas, como os nobres colegas que aqui passaram, você receber um valor e você chegar no outro dia, você ter recebido os seus salários lá embaixo. Quero também aqui fazer sobre a questão do dentista. Desde que começou a gestão, a questão de dentista no nosso município é caótica. Começou a atender aqui no centro, atendeu uns 2 dias no PSF, mas aí o que aconteceu? Está parado tudo. Foi na sala de dentista, não tem material. Aí eu fiz uma pergunta a umas que estavam trabalhando, e ela me disse, não tem previsão nenhuma. Então, é lamentável. Você vê a situação que está o nosso país, e a gente sabe que hoje só para extrair um dente é 90, 120 reais. E tem famílias aí que para sobreviver, passar o mês, recebe 90 de um Bolsa Família, e ainda chega a vez na Secretaria de Assistência Social, ainda ouve de certas pessoas lá o seguinte: a cesta básica que tem aqui é só para quem não recebe Bolsa Família. Então é lamentável. Então é lamentável, porque imagina você receber 110, 120 reais, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz, quando vai tirar vai ficar com o quê? Então, eu acho que o gestor tem que tomar uma posição de tudo que está acontecendo no município e dizer que é lamentável. Quero aqui pedir ao secretário de Infraestrutura, João Charles, já foi encaminhado desta casa um pedido de providência sobre a questão do cascalhamento da região lá de Januário até Podarco, sobre a questão da tubulação. Nós da região lá estamos praticamente há 15 dias sem água, por essa questão novamente. A tubulação foi estourada novamente pela questão que está exposta, e qualquer carro pesado que passa, os canos vêm sendo estourados. Então, que eles possam pelo menos colocar pelo menos um cascaio nesse ponto crítico. E eu hoje me fiz uma pergunta e quero deixar aqui para as pessoas que estão ouvindo e que nós possamos também refletir. Me pergunto o que é que essa gestão está oferecendo ao povo de Teofilândia. Então, gente, é lamentável, porque nós sabemos hoje, com toda a dificuldade que a gestão passada passou, mas tinha pelo menos o mínimo. Tinha um urologista. Hoje só uma consulta de um urologista é 190, 200 reais. Um ortopedista é outra pancada. Então eu acho, como o nobre vice-prefeito aqui falou, que a questão da saúde não é culpa dos professores não. Que a gente ouviu muito aqui nesta casa, de dizer que as outras áreas estavam sendo afetadas porque o dinheiro estava sendo injetado na educação. Então eu parabenizo o vice por ter essa coragem de aqui dizer, porque botaram na cabeça do povo aí fora essa questão mesmo. Cheguei em várias casas que alguém falava assim: Rogério, é verdade mesmo que está acontecendo isso na saúde? Porque eu disse, eu desconheço, porque todas as áreas do município, cada um tem a sua verba, e se a verba da educação não está dando para fazer o que realmente tem que ser feito, como aqui ouvimos, é porque no começo da gestão não houve planejamento. Eu lembro de uma palavra, de uma frase que Nilson aqui falou, que aqui sempre a gente, quando chega a vir na zona rural, as famílias dizem assim: mas não pode fechar a minha escola. Para encerrar não, galera. E aí eu tive na minha associação, na associação da Januária, e eu já venho alertando realmente o povo para isso, porque lá eles contaram, só lá na nossa região tem 3 escolas já fechadas. E eu tive essa convicção brilhante que Nilson aqui falou,
Gente, infelizmente, as famílias diminuíram a questão dos seus filhos. Antigamente tinha casa que tinha 5, tinha 6 filhos todos estudando. Se você hoje chegar na própria minha região lá, uma pessoa tem 2, uma pessoa tem 1 e outra pessoa não tem nenhum. Então, aqui é dever nosso, de nós vereadores, juntar o nosso eleitor e também dizer que, infelizmente, nós temos que concordar com o ordenamento de rede. Temos que dizer que não é possível mais ter uma sala de aula com 5, com 10 alunos, como aqui falou. Então, para finalizar minhas palavras, peço a Deus que ilumine ao gestor Técio, porque só Deus é quem pode nos dar a sabedoria de nos livrar do que está acontecendo. Desde mais, meu muito obrigado. Dando continuidade. Gostaria de pedir licença a Vossa Excelência para me pronunciar daqui, porque hoje eu vim aqui com muito papel e lá na tribuna está um pouco complicado de eu me pronunciar. Gostaria de... Concedido, não, colega, 8 minutos. Nessa sessão de hoje, saudar a todos, saudar o presidente da casa, aos senhores vereadores presentes, saudar aos queridos professores, em especial a alguns que fizeram parte da minha caminhada. Professor Janderson, que estava aqui, foi meu professor de matemática, professora Solange ali também, né? A professora Carla não está aqui presente hoje, mas foi também minha professora e contribuíram muito para a minha formação, né? Eu me orgulho hoje de estar nessa sessão hoje aqui dizendo, né, falando de vocês, né? E dizer, presidente, primeiramente que terça-feira passada eu pedi para se fazer na verdade, no início seria um projeto de lei, mas a assessoria da casa resolveu, né, colocar uma emenda aditiva à lei orgânica, por achar melhor, né, como a lei orgânica é a lei mais importante do município, achou melhor colocar uma emenda. Mas eu lembro muito bem que na sessão passada eu pedi que colocasse a emenda pedindo que o prefeito não poderia executar nenhuma despesa sem pagar o salário do professor contratado e concursado. E hoje a emenda que chegou aqui na minha mão apenas estabelece o 5º dia útil do mês como último dia para pagamento. Então, foi conversado na sessão passada, eu não entendi por que essa mudança. Mesmo assim, até agora só teve aqui 2 assinaturas de vereadores, a minha é de Rogério, não sei se os outros vereadores irão assinar. É uma emenda conjunta, não é apenas do vereador Isaías, mas dos outros vereadores também, entendeu? Então, eu gostaria de entender por que essa situação. Não é a primeira vez que isso acontece aqui nessa casa. Hoje aqui gostaria de saudar o vice, o campeão de emendas nos 4 anos de gestão de Adriano, né? Foi quem mais colocou emenda nessa casa para prejudicar a gestão de Adriano. E hoje, muitas das emendas que ele colocou, hoje está servindo para ele, né? E a gestão dele, né? Então, dizer o seguinte, que gostaria de ter uma explicação nesse sentido. Diante do cenário que a gente está vivendo, não entendi por que a emenda não foi realizada e a gente não colocar a emenda logo em votação, porque diante desse cenário de corte e tudo mais que a gente já debateu aqui, né, essa não celeridade para fazer as coisas, eu não consigo entender isso. Gostaria de dizer que, em relação à minha fala, principalmente 2 vereadores aqui nessa casa irão rebater muito na tribuna, mas pode rebater, está no direito de vocês rebater, mas dizer a vocês o seguinte, principalmente a esses 2, o outro também que era acostumado aqui, né, cobrar muito, fazer teatro aqui na casa, né, e não cobrava porque o povo estava passando pela situação, não, né, a gente sabe muito bem qual era a intenção. Então, dizer o seguinte, que para falar do vereador Isaías, que eu sei que vai tentar denegrir a minha imagem, falar de mim, né, eu fiz a parte da gestão de Adriano e me orgulho também disso. Então, para falar do vereador Isaías, paguem o salário do professor em dia.
Paguem o salário do professor em dia. Quando a gestão de vocês, principalmente esses 2 vereadores, forem falar da gestão de Adriano, lembre que vocês estão atrasando o salário. Houve problemas na gestão de Adriano? Houve, mas conseguimos cumprir com todos os reajustes salariais e não houve a repressão e a ameaça que está existindo nessa gestão. Então, depois que vocês pagarem o salário em dia, não cortar o salário do servidor, como o prefeito Técio fez, além da gente ter dado as mudanças, mais de 100 mudanças de nível na época de Adriano, e o dinheiro dava. E era um momento de crise financeira. 2014, a balança comercial brasileira deu negativa. Se você observar a tendência da receita, de 2014 para cá, a receita só cresceu. O orçamento de 2017, os senhores vereadores votaram aqui 52 milhões. Então, dizer que não tem dinheiro para pagar, aí é conversa para boi dormir. Quem quiser acreditar nessa conversinha, que acredite. Mas quem está pagando o pato pela eleição são vocês. São vocês, professores, que estão pagando o pato da conta da eleição. Então, deixar isso claro aqui, sobre essa questão. Dizer que na política e na sociedade não existe neutralidade. Paulo Freire já dizia isso, que não existe neutralidade. Então, esse negócio que às vezes coloca aqui, eu respeito muito a opinião dos colegas, quando diz assim, eu não estou aqui fazendo política. No exato momento que ele diz que não está fazendo política, ele já está fazendo. Então, a questão do discurso ideológico que cada um tem, que cada um adota, isso é muito estratégico no campo da política. E a gente precisa estar esperto, Agora sim, se o colega diz assim, eu não faço em um momento desse política partidária, aí eu acho que é outra coisa, eu não faço política eleitoral. Eu acho que a gente tem que aprender a diferenciar os termos utilizados. E gostaria de dizer o seguinte, eu até me estressei um pouco ali em cima, Roberta estava presente, Vera, de indignação mesmo pela situação que os professores estão vivendo hoje no município. Como eu já coloquei aqui, professor sem pagar suas contas, professor sem pagar o seu consignado, professor sem ir para psicólogo. Tem psicóloga que não está atendendo porque não pode pagar psicólogo, professor. Eu participei da manifestação aqui em frente à prefeitura, não lembro se foi sexta ou foi sábado. Eu vi uma professora chorando, as lágrimas caindo do rosto dela. Enquanto isso, com muito respeito, vossas excelências, que eu tenho a cada um de vocês, apesar de às vezes ser duro e dizer algumas coisas até que machucam, aí eu escuto da tribuna, eu estou muito triste. Essa não deve ser a minha posição como vereador, ficar triste, ficar preocupado. A minha preocupação deve ser, eu estou mobilizado, eu estou tomando atitudes. Essa sim deve ser a nossa iniciativa. E dizer que o vereador Igor foi muito feliz na fala dele, quando ele coloca o seguinte, se a Câmara quiser resolver a situação, a Câmara tem o poder constitucional para resolver. Basta, e aí eu digo o seguinte, eu digo a Câmara, e eu provo aquilo que eu digo. Está aqui na Lei Orgânica do Município. Artigo 13. É da competência exclusiva da Câmara Municipal. Ou seja, não é do vereador Isaías, não é do vereador Rogério, não é do vereador Igor, é da Câmara Municipal. Isso é competência de todos os vereadores. Aí o inciso diz o seguinte, é competência da Câmara Municipal. Aí o inciso diz, deixa eu achar aqui, porque esse computador aqui, presidente, que é da casa, a gente já está bom de trocar. Olha o que o inciso diz. É competência da Câmara Municipal, artigo 13, que coincidência, né? Representar ao Ministério Público por 2/3, ou seja, 8 votos, como o vereador Igor foi feliz e falou, de seus membros, instauração de processo contra o prefeito
e o vice-prefeito e os secretários municipais pela prática de crime contra a administração pública. Que tomar conhecimento. Todos sabem aqui que o prefeito Técio Nunes infringiu diversas leis, inclusive a lei que ele mandou para essa casa, que todos os vereadores votaram. Está aqui. Para que serve essa lei aqui que nós votamos aqui no início do ano? Está servindo para quê? Lei número 321, de 7 de março de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o vencimento mensal dos servidores do Magistério Público Municipal e dá outras providências. E aqui o aumento de 7%, a tabela, aqui não está escrito 7 mil nunca na minha vida. Não tem 7 mil aqui nunca na minha vida. Né? O cara que rala para ter o doutorado, se ele entrar com 40 horas, o salário é R$ 4.137,85. Para você fazer doutorado, você tem que sair para fora até do país. Né? Então, se rasga hoje, com essa decisão do prefeito Técio, a lei de diretrizes e bases da educação, se rasga a Constituição Federal da República, se rasga o Estatuto do Magistério, se rasga o Plano Nacional, ele que fez, porque para a gente isso existe. Então, assim, todos aqui têm o conhecimento de que o prefeito Técio está fazendo isso. E a gente precisa, sim, tomar posição aqui nessa casa. Se os vereadores não tomaram, eu irei respeitar muito, porque cada um tem como... Agora, dizer que essa casa não tem poder para fazer isso, aí Isaías se estressa muito ali, né, Nilson? Dizer que eu não tenho poder, a gente não tem poder de fazer isso, é lógico que a gente tem. Eu espero que não chegue, vereador Igor, viu, presidente? É uma situação dessa. Mas eu, desde o início, Vera, eu tentei manter, né, uma postura de não estar muito partindo para o combate, para o enfronto, para a gente ver se a gente conseguia resolver. Mas, infelizmente, diante do cenário, do quadro que está acontecendo, é ameaça a professor. Tem professor hoje que tem medo de ir para o movimento porque se sente ameaçado. Entendeu? Os discursos que o prefeito fizeram, nenhum discurso que o prefeito fez foi um discurso de abertura, minha gente. Foi um discurso de ameaça. Se entrar em greve eu vou cortar. Se fizer isso eu vou cortar. Isso é postura de quem quer dialogar? Não é. Agora sim, eu já falei isso aqui várias vezes. Para finalizar, gostaria, presidente, que meu mandato fosse respeitado aqui nessa casa. Eu pedi uma emenda e pedi que a assessoria fosse consultada para ver a possibilidade, inclusive eu botei possibilidade, de realmente a gente colocar essa emenda. Entendeu? Porque o prefeito não poderá fazer nenhuma despesa sem pagar vocês. Então, no próximo mês, vocês estariam seguros. Entendeu? Aí se passa mais uma semana, aí vai se colocar a emenda, provavelmente não passa, o prefeito tem maioria, provavelmente não passa. Se passar, o prefeito pode vetar, ele tem 15 dias para dar o veto ou não, pode vetar parcial ou total o projeto, e aí isso vai se estendendo, vai gerando uma bola de neve, as dívidas vão se acumulando, e quem é que perde? O professor. Né? Mas dizer o seguinte, que independente da Câmara, da Casa, eu sei que tem alguns vereadores compromissados com a causa, né? Não vou aqui ser injusto, sei disso, entendeu? Eu irei, né? Sempre adotei aqui até a terça-feira uma atitude diplomática, uma atitude aberta ao diálogo, inclusive dei várias sugestões ali, o vereador Ronaldo, não foi isso, Ronaldo? Várias para o prefeito tentar melhorar a arrecadação no município, para não fazer isso com os professores, criar outros mecanismos de uma política fiscal macroeconômica, para ver se a gente não consegue não fazer isso. Mas até agora, nada. Então, começarei a agir por conta própria. Já selecionei todas as leis, todos os artigos que garantem o direito de vocês, e conclamo aqui a oposição, vereador Diego, vereador Rogério, que a gente comece a entrar com as ações no Ministério Público para que realmente se resolva essa situação. Muito obrigado.
Dando continuidade. Não tendo mais oradores. Passo para a ordem do dia. Temos aqui o despacho. Oficie-se ao presidente da Câmara Municipal, encaminho-lhe os presentes autos para que, diante da certidão de transcurso, indique um defensor nativo para proceder à defesa técnica do ex-gestor. Teofilândia, 24 de outubro de 2017. Venceu o prazo, o ex-gestor não se manifestou. A Câmara irá, o relator Fábio de Almeida Oliveira solicita um defensor. A Câmara deve nomear um defensor a partir de amanhã para a referida defesa. Nós temos o PPA em discussão há muito tempo nessa casa. Já tivemos a visita em 2 reuniões com o assessor contábil e o parecer das comissões estava com alguns dos vereadores. Acho que está com o vereador Isaías, os pareceres das comissões. Ô, presidente, eu não... Na verdade, a menina passou aqui para assinar. Eu não vou assinar um parecer assim... Da comissão, eu gostaria que os outros vereadores assinassem, até porque eu percebo que as minhas indicações aqui não resolvem. Eu vou colocar o que para resolver? Não está onde apareceu, acho que está com o vereador Igor. Entendeu? Então, assim, eu não concordo. Teve até reuniões para a gente debater o PPA do município. Mas eu participei da audiência pública aqui, de elaboração do PPA. Eu já não concordei como foi feita a audiência pública. Né? Só discussão com as pessoas contratadas. Né? A gente sabe que também existe uma deficiência da sociedade, que fala dos políticos, mas também não aparece, né? Ou não acompanha, né, em quem votou. Tem isso também. Entendeu? Mas o PPA era assim, reforma e ampliação, reforma e ampliação, reforma e ampliação, reforma e ampliação. Aí eu vou colocar lá alguma coisa, eu sei que não vai nem ser executado, então não tenho interesse de colocar no PPA. Não, eu me enganei, porque eu pensei que estava com um nobre colega, mas estava com o vereador. Entendeu, presidente? Então, assim, nós temos aqui duas... Nós temos uma emenda ao PPA que altera o projeto de lei 10 de 2017, que trata do plano plurianual para o exercício financeiro 2018 a 2021 e da outras providências. A emenda é destinando 100 mil para construção e manutenção do Centro Cultural do município de Teofilândia. R$ 20 mil para a construção de academias populares e 30 para a implementação do viveiro municipal de plantas. Esse recurso sairá da manutenção do esgotamento sanitário. Esse valor de 150 mil. Essa é a emenda 01 do vereador Ronaldo. Que o PPL já vem bem completo, até o vereador Igor apresentou 5 emendas, mas todas eles já estavam contempladas no PPA. Algumas subtópicos podem ser colocados no orçamento que vem logo em seguida do PPA. Então, coloco nesse momento de votação as emendas do vereador Ronaldo. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra, levante-se para anuncie. As emendas. A emenda do vereador aprova. Com as emendas fazendo parte do PPA, nós temos aqui os pareceres de todas as comissões aprovando o PPA. Assinado por todos os vereadores, com a única exceção do vereador Isaías.
que é o parecer conjunto das comissões Presidente. de Justiça e Redação e Orçamento e Fiscalização. Tô de luto. Tô de luto. De luto? É, tô de luto. Então, os pareceres é favorável ao PPA e, nesse momento, já com a emenda aprovada, fazendo parte do PPA, coloco em votação o PPA. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e pronuncie. O PPA para 2017 a 2021, aprovado por essa casa. Temos outros projetos, mas como a sessão foi muito extensa, vamos deixar para a próxima sessão. Tem vários projetos aqui, vamos deixar para a próxima sessão. Passo as explicações pessoais, não tendo inscritos. Em nome de Deus e da presença de todos, declaro-se encerrada. Fica na próxima para de 8 a 18 horas.